Assista agora Telescópio. Apoio cultural, Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Olá, muito boa tarde. Quinta-feira, dia 13 de junho, começa agora o programa Telescópio. O tempo em nossa cidade está com sol e algumas nuvens e a temperatura agora é de 25 graus. Você está vendo aí imagens da Prefeitura de Itapetininga, o Paço Municipal Joaquim Aleixo Machado. No programa de hoje recebemos o empresário e administrador Vitor Oliveira. Vamos conversar com ele a respeito de políticas que envolvem a nossa cidade e o país também. O bate-papo com ele será muito interessante. E ainda hoje vamos dar mais informações sobre o caso da cassação do registro da chapa da prefeita Simone Marqueto junto com o Hércio Giriboni. Você que é parceiro aqui do nosso programa sabe que o Telescópio tem como apoiador o Plano Familiar Camargo, que é tradição, seriedade e respeito. E para mandar a sua pergunta ou colocação, basta nos ligar pelo telefone 15 3527 8199 ou deixar a sua mensagem no Facebook da TV Itapê. Eu sou o Guto Nunes, fique com a gente, o Telescópio está no ar. Muito bem, Telescópio no ar, hoje quinta-feira, dia de feira, aí você já passou a comer o seu pastel, comprar a sua verdura e agora está acompanhando aqui com a gente, então seja muito bem-vindo ao Telescópio de hoje, uma semana aí cheia de política aqui na nossa cidade, também com os desenrolares, hoje nós trouxemos aqui na cabeça e nós vamos ter depois também mais informações a respeito do julgamento que ocorreu agora de manhã, a respeito então era possível cassação então de uma chapa que estava presente o Hércio Giriboni, a prefeita Simone Marqueto, também o vereador Marcelo Nanini, e teve o desenrolar hoje, nós vamos saber então o que aconteceu, o que deixou de acontecer, nós vamos passar isso mais para você. Mas antes também falar a respeito de política nacional, né? Hoje nós temos aqui a presença do Vitor Oliveira, ele que é empresário, administrador aqui na nossa cidade, foi candidato a prefeito nessa última eleição, também em outras eleições, já foi candidato também a deputado federal. E eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, Vitor, muito obrigado. E no primeiro momento já perguntar para você já, né? Tá atribulado o negócio nacionalmente aí, né? Sim, boa tarde a todos de casa. Bom, de fato, não tem calmaria nesse momento no Brasil. Toda semana tem alguma coisa nova para a gente se assustar, para a gente comentar, para polemizar, enfim, do jeito que o bom jornalista gosta de fazer, que é o que rende, né? Exatamente, né? Quanto mais se desperta o interesse aí da população, mais a mídia ela trabalha para tentar apurar esses fatos e trazer o melhor conteúdo aqui para você, né? E em primeiro lugar, eu acho que eu gostaria de trazer já para você, Vitor, nós vamos falar a respeito da paralisação, mas antes a questão dos vazamentos, né? Nós tivemos agora nessa semana aí alguns vazamentos a respeito do ministro da Justiça atual, mas na época ainda de juízo, o juiz Sérgio Moro, também o procurador, né, o Deltan Dallagnol, lá eles conversando, nós tivemos aqui uma certa espécie de debate aqui, duas entrevistas em paralelo do Fuad e também do Hélio Rubens, mas hoje nós gostaríamos de trazer aqui com o Vitor mais informações a respeito disso, né, Vitor? Em primeiro lugar, se puder apontar assim para as pessoas, qual é a gravidade desses vazamentos? Existe alguma gravidade ali? Existem fatos ali que precisam ser tomado muita atenção com eles, assim? Bom, na verdade, sim, são graves, né? Primeiro tem que falar que eu sou totalmente a favor de qualquer política de combate à corrupção. E acho que a Lava Jato caminhava nesse sentido. Mas o que aconteceu, né, infelizmente, porque eu acho que nem precisaria desse tipo de coisa para que essas pessoas fossem punidas. Mas infelizmente o juiz e os procuradores do Ministério Público acabaram ocupando um outro espaço, talvez na vontade de fazer o correto, acabaram fazendo o errado, que para a gente entender, o juiz ele não pode tomar uma parte, né? nem da acusação, nem do acusado. Né? Da mesma maneira seria grave se, por exemplo, o juiz Sérgio Moro conversasse com os advogados do Lula, falando para ele, entra com tal ação, faz desse tal jeito que talvez vocês tenham mais chance de obter êxito. E foi isso que ele fez com a acusação. Então isso acaba maculando o processo e, inclusive, pode acabar anulando todo o julgamento até hoje e acabar inocentando, ou inocentando não, mas acabar tirando da cadeia algum desses corruptos que foram presos. O que é uma pena, por um lado, mas também acho que não pode ser feito justiçamento. Acho que a gente precisa, num Estado democrático, a gente precisa respeitar as coisas, porque hoje isso talvez esteja sendo praticado contra alguém que cometeu crimes de fato, mas
de certa forma, o que vai dizer se essas pessoas quisessem incriminar alguém que não cometeu o crime. Então, é por isso que existem todos os procedimentos. A gente sabe que a gente reclama muito, que tem morosidade, devagar. Existe todo um processo penal, processo, né? A própria Lava Jato foi algumas coisas inéditas, que prendeu grandes empresários brasileiros, prendeu grandes políticos, 2 ex-presidentes, senadores, presidente da Câmara, enfim, muitos políticos. Mas, por outro lado, não poderia ir por esse caminho que vai por acabar inocentando todo esse pessoal, infelizmente. Entendi. Eu até trago aqui, né? Eu estava procurando mais a respeito desse assunto, até para poder nos basearmos mais aqui. No site do PT ele lançou uma nota oficial a respeito disso, né? E no site ele diz que existem 4 pontos ali muito problemáticos dentro dessa questão. O primeiro seria que o Moro ele não é imparcial. E de acordo com o artigo 8, capítulo 3 do Código Penal, fala que um juiz ele imparcial é aquele que busca provas e as verdades do fato com objetividade e fundamento, mantendo ao longo de todo o processo uma distância equivalente das partes. Ao ver do PT, isso foi ferido. Ao seu ver, Vitor, isso também, esses vazamentos, eles comprovariam então que o Moro estava mais para um lado do que para o outro? Você vê dessa forma? Sim, se de fato essas mensagens são reais, e de fato elas, e até o momento, nem o Deltan, nem o Moro disseram que eles não falaram isso, eles só falaram que não tem nada mais daquilo que tá lá escrito. O Moro diz até que não lembra, né, que ele não salva as mensagens, foi de muito tempo atrás, falou, não sei se eu falei isso ou não. Mas quem lê os relatos vê que é grave, porque o Moro fala, muda uma operação, faz isso, faz aquilo, não entra desse jeito. Até o Gilmar Mendes pegou uma questão lá que ele acha que é também uma atitude criminosa, porque eles fazem como uma denúncia anônima para tentar fazer com que alguém fizesse um depoimento. Então, assim, tem muita coisa ali que não seria legal no meio jurídico, e que inclusive os especialistas falam que não seria legal em nenhum país sério do mundo. Isso seria possível em alguns países, inclusive alguma medida mais séria já teria sido tomada, inclusive. Então, só para trazer aqui, antes de nós entrarmos mesmo em mais algumas questões aqui que eu trouxe dessa nota do PT, não foi feito nenhum tipo ainda de perícia. A justiça ela não disse ainda que se é verdadeiro ou não, isso? Não tem ainda posicionamento? Eu acho que nem é possível, porque eu não sei, a gente não sabe exatamente de que maneira foi conseguido todos esses textos, né? Parece que o Deltan salvava essas conversas na nuvem do aplicativo e o hacker teve acesso a essas conversas, né? Mas a gente não sabe se existe alguma maneira de modificar isso, se tem como saber se não foi modificado. A única maneira seria se o próprio Deltan cedesse tudo isso para a justiça para fazer um comparativo, mas ele não é obrigado a produzir provas contra ele mesmo. Então, acredito que isso não vai acontecer. Então, vai ser um debate de narrativas. Aqueles que se sentem atingidos vão usar isso para tentar serem inocentados. Como a gente sabe, isso dificilmente vai ser utilizado para punir o Sérgio Moro ou o Deltan, porque são provas ilegais. Mas podem influenciar nos casos e anular todos eles, porque o juiz, como se chama de suspeição, o juiz não poderia estar julgando esses casos pelo envolvimento que ele tinha com a acusação. E uma das coisas que foi alegada até pelo Hélio Rubens, quando ele deu a entrevista aqui, né, é que, vamos dizer assim, casos, ele pegou um caso específico, mas foram vários casos, né, mas o caso do ex-presidente Lula. Ele colocou que assim, ele não foi condenado simplesmente pelo Sérgio Moro, mas sim por outros desembargadores depois, em uma nova instância depois e tudo mais. E daí isso não influiria em nada, vamos dizer assim. Você vê dessa forma também? Não? Não, porque o processo é um processo em cascata, né? Na verdade, só chega na instância superior quando passa pela primeira e, sobretudo, só chegou o processo do jeito que chegou através até de uma, vamos dizer assim, de interferências do Moro, Porque ele chega a falar pro procurador, vocês precisam fazer tal coisa, vocês precisam chamar tal pessoa. E o juiz não pode interferir nesse tipo de situação. Então todo o processo é maculado. Inclusive é discutível porque, por exemplo, o Lula queria ser candidato à presidência e ele não conseguiu, justamente porque ele tinha uma condenação em segunda instância por esse caso. Então, a defesa dele pode até alegar, querer reverter uma eleição, enfim. Algo que eu não gostaria que acontecesse, mas falando que tudo é possível no meio jurídico a partir dessas gravações. E até um ponto que o PT aponta lá na sua nota oficial, né, que ela fala que a Lava Jato ela atuou como um partido para prejudicar o PT e o Haddad. Ou seja, foi como se fosse um braço de um partido ali tentando impugnar uma campanha e tudo mais através da justiça, né?
E também aqui algo que eu acredito que seja talvez o ponto principal, que seria que eles colocam que o Moro teria antecipado decisões para o procurador. Sim. Existe isso nos áudios, nos textos? Existe alguma antecipação das decisões lá? Ele fala, ó, desse jeito vocês vão ter mais sucesso, desse jeito não vai dar certo, vai demorar, é melhor, tipo, abre mão desse caso primeiro, foca na outra pessoa, não lembro agora dos nomes exatamente, mas ele dá esse tipo de indicação. Ontem foi liberado o restante da conversa, mais trechos ontem à noite pelo The Intercept. E fica claro que eles conversam o tempo todo sobre os casos, né? E foi envolvido o nome do ministro Fux também, ministro do Supremo Tribunal Federal, do qual teria feito uma conversa com o Deltan, até aí não tem crime nenhum. Mas ele dizendo, ó, aqui eu protejo vocês e tal. E ele meio que, tipo, contrariando um outro juiz da corte. E mesmo o Moro e o Deltan meio que falando de maneira meio de chacota do Fux e tal. Então, assim, tem muita coisa nessas gravações e pode vir muitos mais que prejudicam em todo o processo. O que eu vou repetir, isso não torna o PT inocente de todo o sistema de corrupção que ele coordenou durante seu governo e que funcionava de forma sistêmica no Brasil até anteriormente. Isso não inocenta, mas isso dá uma ajuda, porque acredito eu que vai ser feito um novo caso, novas investigações, e muitos desses crimes, inclusive, vão cair por conta da questão de tempo. Então, assim, foi um grande erro do juiz e desses procuradores do Ministério Público, porque eles ultrapassaram limites. Na tentativa de fazer justiça, eles fizeram justiçamento. E aí, em nenhum país democrático isso é aceito. Se isso for levado internacionalmente, o Brasil pode ser punido se não tomar algumas medidas. Então, infelizmente, o lado criminoso venceu não porque eles são inocentes, eles não conseguiram provar a inocência, mas eles vão macular todo o processo e o processo vai se tornar inválido. E, infelizmente, para o Brasil, a gente precisa de gente, políticos honestos e juízes também que estejam a fim de fazer justiça, mas sem ultrapassar os limites da lei. E uma coisa que é alegada até pelo pessoal que defende assim, o Sérgio Moro, até gostaria que você comentasse, Vitor, é que assim, dentro de uma força-tarefa, ela, por definição, ela teria então, vamos dizer assim, conversas e estratégias em conjunto, tanto da Polícia Federal, dos auditores da Receita, também do Ministério Público e dos juízes. E isso faria parte então dessa ação normal de uma força-tarefa. Você vê dessa forma? Passou desse ponto também? Eu não sou um operador de direito, eu tenho pouco isso, tudo que eu estou falando aqui foi o que eu li bastante nesses dias, né? O Ministério Público ele pode provocar o juiz em várias situações, mas o juiz ele não pode provocar da maneira como foi provocado. Então, foi passado alguns limites. Isso não sou eu que estou falando, porque eu não tenho capacidade técnica para argumentar sobre isso. É a partir de muitos analistas, é a partir até de ideias, de falas de juízes do Supremo Federal, de gente de órgãos fiscalizadores da Justiça, porque a gente tem órgãos fiscalizadores que também vão determinar se isso é crime, se isso não é, se isso é normal, enfim. Mas a partir dessa leitura, é evidentemente que hoje nós temos duas narrativas, daqueles que defendem que os fins justificam os meios e outros que não. E é difícil, porque eu estou numa posição aqui que parece que eu estou defendendo o PT, né? Porque é isso, parece que tem só duas posições possíveis, que é contra o PT e que é a favor. Não, eu muito pelo contrário, eu gostaria muito de que o Lula tivesse preso, mas não dessa maneira que estão fazendo dele um mito, um herói, que ele não é. Mas infelizmente da maneira como foi feita, desde lá da coercitiva, desde várias coisas que foram ocorrendo nesse processo, acabaram dando argumentação para um discurso que foi criado, que não foi nunca de dizer que ele era inocente, mas de que existia perseguição. E a partir disso se criou uma pessoa que está, na visão dessa, que não deveria estar preso. E que maculou todo o processo eleitoral. Então, o juiz Sérgio Moro e toda a Operação Lava Jato, com seus procuradores, acabaram dando cada vez mais argumento, e agora com esses áudios, com esses textos no Telegram, ficou cada vez mais evidente que de fato havia uma certa perseguição desses autores contra o PT. Não que o PT fosse inocente, mas da maneira que foi feito errado. E a respeito do vazamento, né? Algo que até o ex-vereador Fuad, ele trouxe pra gente aqui, que o pessoal não poderia reclamar de vazamento, porque já teve vazamento. Teve aquela época lá do Bessias, né? Do Tchau Querida, que o pessoal usou muito isso contra e tudo mais. Mas assim, uma das coisas que o pessoal falava que seriam tipos diferentes de vazamento.
Você vê dessa forma também, ou são a mesma coisa? Tem que vazar mesmo essas conversas? Como você vê? São formas diferentes porque o Sérgio Moro utilizou a estrutura do Estado para fazer a captação dos áudios e depois, nas próprias conversas, ele acabou liberando, ele usou toda a estrutura do Estado, até um certo ponto ela era legal, depois ela deixou de ser legal e o fato dele ter aberto sigilo de tudo aquilo, sem separar o que era de fato de interesse público e o que não era, e por envolver a presidência da República, enfim, tudo aquilo também foi ilegal. Agora, aqui a gente precisa separar também. Então, uma coisa, a maneira como foi captada essas conversas, se não foi alguém que vazou, se foi captada por um hacker, enfim, elas são ilegais. Agora, a divulgação dela pela imprensa, não. Porque, por exemplo, se alguém entregasse algum áudio ou alguma conversa reveladora para você, que você como jornalista, certamente você iria apurar se tinha alguma veracidade nisso e iria divulgar. E você não estaria cometendo nenhum crime, estaria protegido pela Constituição, inclusive. Então, o site The Intercept e todos os jornalistas envolvidos não cometeram crime algum. Quem cometeu foi a pessoa que conseguiu essas conversas, que a gente não sabe de que maneira ainda elas foram obtidas. Ok. WFNet, internet com velocidade e segurança para o seu negócio e residência. Planos de 15 mega por apenas R$ 69,90. E agora seu upload é o mesmo do download. E a promoção Wi-Fi grátis continua, mas é por tempo limitado. Aproveite. WFNet, Itapetininga. E Vitor, falando ainda a respeito agora dessa questão da divulgação, né? Alguns jornalistas de outros órgãos e tudo mais, eles criticaram um pouco a atuação do Intercept, porque eles alegam que não se deu espaço para o contraditório dentro da matéria. Ou seja, ele simplesmente colocou e em nenhum momento ele foi atrás do juiz, ele foi atrás das defesas deles tal, para colocar isso junto, né? Que, segundo ele, seria a ética do jornalismo e tudo mais, né? Como você enxerga essa questão, Vitor? O próprio The Intercept, ele fez esse comentário, né? Porque eles tiveram a experiência do caso Snowden, que eles fizeram quase a mesma coisa, né? O jornalista é americano, enfim, tem outras participação no mundo, ganhou um Pulitzer, né? Que é o caso Wikileaks também. O Wikileaks, que é o maior caso, que é o maior prêmio que se pode dar a um jornalista, que é o Pulitzer, ele venceu, então não é qualquer pessoa. E pela robustez da coisa que ele tinha nas mãos, que envolve todo o Poder Judiciário, agora chegou no Supremo Tribunal Federal, pode ser que tenha envolvimento na PGR, enfim, tem um monte de gente ali. Ele achava que se ele fosse buscar antes os envolvidos, eles poderiam entrar na justiça e tentar, inclusive, suspender a matéria, que não seria um caso inédito no Brasil. Teve agora há pouco tempo atrás. Agora há pouco tempo. Então o que ele fez? No momento que ele disparou a matéria no site, ele disparou também para que as partes envolvidas dessem a sua manifestação e que elas seriam incluídas na matéria. Então, não seguiu o protocolo, mas foi dada a possibilidade deles se manifestarem. Estava, inclusive, muito claro lá desde a primeira publicação que essa seria a maneira optada por medo de que isso fosse, de alguma maneira, censurada. Mas o direito deles dizerem que se são inocentes ou não, o site está disposto. Se o Sérgio Moro quiser dar uma entrevista para ele, certamente ele vai ouvir. Tanto que ontem os deputados na Câmara queriam chamá-lo para depor lá, para dar esclarecimentos, e hoje ele já deu entrevista. Estou à disposição, se vocês quiserem que eu vá à Câmara, eu irei. Então acho que o jornalista está aberto também, não está fechando as portas. Porque, por exemplo, aqui hoje, você está me entrevistando. Sobre várias coisas. Eu posso falar alguma coisa aqui que ofenda alguém, que alguém se sinta... Amanhã, se eles procurarem vocês para falar, certamente vocês abrirão espaço. Certamente sim. Então é mais ou menos isso que ele fez. Não é um protocolo ideal, não é, mas também, dado a importância da coisa, acho que não dá para a gente julgar se foi exatamente errado, mas acho que ele não está cerceando a possibilidade do outro lado se posicionar. Entendi. E você que está acompanhando com a gente aqui, você pode participar deste papo. Sei que nós estamos trazendo bastante informações aqui, é algo muito novo que aconteceu, mas também que nós já podemos conversar a respeito disso. Temos aqui o Vitor trazendo pra gente aqui a sua análise a respeito desse caso, mas nós gostaríamos de ouvir a sua opinião. Você que está acompanhando com a gente tem seus comentários, eu tenho certeza, também tem as suas perguntas, envie aqui pra gente, entra lá, facebook.com/tvitap ou pelo aplicativo, você consegue mandar as suas mensagens aqui pra gente, é só baixar aí no seu buscador de aplicativo aí, TV Itapê, é de graça, você pode mandar sua mensagem, acompanhar com a gente ao vivo da onde você estiver e acompanhar toda a programação aqui da TV Itapê. E eu gostaria de trazer ainda falando a respeito dessa manifestação, né? Porque nós falamos então a respeito de talvez de um erro processual, ou seja,
um passo além da linha em todo o processo, que ele estaria manchando, de certa forma, a Lava Jato. Você trouxe dessa forma, né? Sim. Agora, na forma de apresentação desses vazamentos, né? Você disse que talvez não foi o processo mais usual através do Intercept. Sim. Isso está suscitando nas pessoas também, de certa forma, é um jornal que persegue, é um jornal que mente, ainda mais que são provas que talvez elas não possam ter muita perícia, né? Como você mesmo disse. Talvez isso não enfraqueça também os vazamentos, a forma que eles colocaram? Sim, eu acho que, na verdade, está aberto para a conclusão de inúmeras maneiras. Né? Na verdade, o próprio jornalista, quando ele recebeu esse material, ele teve uma função que foi de checar, de pegar as datas, de ver tipo, se ela tinha coesão com o que estava acontecendo nas falas e do que ocorreu naquele momento. Então ele fez todo um trabalho de pegar e checar quem são as pessoas, se essas pessoas são realmente da força-tarefa, se não eram. Se não foi uma fábula inventada ali que exatamente. Tinha muitos soltas posas. Ou seja, poderia ser verdade. Sim. Ele tem que entender isso pelo menos. Isso, né? Então foi checado e tanto que um monte de coisa ainda não veio a público porque certamente ele está sendo investigado. Né? É um volume muito grande de documentação que precisa ser checado, precisa ver a veracidade das coisas e por isso que ele está divulgando em parte. Certamente ele fez isso para dar um susto, chamar atenção para o site, fazer uma série de coisas, mas ele vai sendo divulgado. Inclusive ontem a Globo divulgou que ele chegou a procurar a Rede Globo para fazer uma parceria, assim como foi no caso do Wikileaks, em que tipo, eles fariam uma espécie de força-tarefa também, juntaria vários jornalistas para fazer uma maior checagem das coisas e tal, um volume maior de pessoas trabalhando, para conseguir dar mais clareza e tal. Como a Globo, ele não quis dar exatamente o que era, só falou que era uma bomba, alguma coisa assim, a Globo meio que não se interessou, eles estão meio que sozinhos, né, nesse caso, mas ontem ele acabou vazando alguma coisa para o Reinaldo Azevedo, que é outro jornalista que estava na Rádio Band News. Então, assim, certamente outros jornalistas também devem estar atrás dessa fonte do The Intercept. Então a gente vai ter mais coisas por vir aí. E mais coisas estourando por aí, mais coisas estourando, certamente. E até pra gente já ir partindo para outros assuntos, mas trazendo algo que acabou de acontecer agora, então em mensagem publicada pelo O Antagonista, hoje às 10 da manhã, o hacker invadiu o grupo do Conselho Nacional do Ministério Público e publicou uma mensagem lá para eles e disse assim: nada contra vocês que estão aqui, mas ninguém melhor do que eu para ter acesso a tudo, né? Eu sou apenas justo. Onde não encontrei injustiça, fiz de conta que não passei. Mas mas por enquanto encontrei apenas na Lava Jato por hora. Daí diz aqui o antagonista que trata-se de uma chantagem. O hacker está avisando que teve acesso a todas as mensagens dos conselheiros e que se eles não punirem o Deltan Dallagnol, cujas mensagens roubadas serão julgadas pelo próprio conselho, seus segredos serão revelados. Ou seja, será que essa continuidade, talvez essa tentativa até de estar se colocando como uma coerção aí do conselho, isso não enfraquece, então, diante a punição diante da população e tudo mais? Sim, Está se perdendo um pouco a mão, talvez, sim. nisso? Primeiro que, tipo, o hacker, né, ele é alguém que está infringindo leis, né? A gente não dá para esperar a ética de alguém que... Ele não é um herói, um jornalista que está lá investigando, né? Não, ele não é nem o jornalista, ele é a fonte. Né? A fonte pode ser qualquer pessoa, inclusive a fonte de muitos jornalistas, inclusive às vezes é a oposição. Durante todo o caso do impeachment, que ocorreu da Dilma, enfim, a imprensa também tinha informantes de outro lado, casos surgiram, enfim. Então um monte de situação que ocorreu que faz parte do meio jornalístico. Sei lá, o prefeito aqui quer ferrar com o posicionista dele, ele busca uma informação, contrata um detetive, encontra as provas e entrega para a imprensa divulga ou não. Aí cabe ao jornalista fazer esse juízo de valor, ao conselho editorial do jornal, da imprensa, enfim. Isso. Agora o hacker ele não tem ética nenhuma, porque ele já está cometendo. E a gente não sabe o que está por trás exatamente disso, quem está por trás. Por exemplo, a gente tem várias coisas importantes acontecendo nesse momento. Por exemplo, existe uma espécie de eleição, mas não eleição, que é a nomeação do novo Procurador-Geral da República que está prestes a acontecer. Pode ser que seja uma pessoa que queira se tornar Procurador-Geral e está fazendo essa aparição. Pode ser, enfim, tem uma N situações que a gente não sabe exatamente quem está por trás disso. Muito complexo aí no caso, né? Tipo, por exemplo, é um hacker que tipo, se sentiu no seu dever de justiceiro e foi fazer isso, ou alguém que pagou por alguém especialista fazer isso. Então tem coisas que vão vir à tona também. E até a própria, vamos dizer assim, ilegalidade da ação, né? Ela vem sendo contestada por causa que se você pegar no direito, existe o excludente de licitude, né?
Que é quando você, de certa forma, você comete um crime, mas você não pode ser imputado porque existem certas razões ali dentro daquilo, como é o caso da legítima defesa. Sim. Se uma pessoa vier me agredir e eu agredir ela de volta, eu não sou imputado por aquilo, é excluído a ilicitude porque era o meu dever na hora, vamos dizer assim, me defender. E nesse caso se alega então que para salvar um condenado injustamente, ele entrou lá e fez tudo isso, e isso tudo foi divulgado, né? Então é um caso muito complexo. O Vitor trouxe aqui, existem assim várias questões, eu sei que o pessoal está tirando um monte de conclusão de tudo aí e de certa forma está aberto para isso mesmo, né, Vitor? Esse é o mais importante, na verdade. Está aberto para tirar várias conclusões. A gente tentar se despedir de alguma coisa dos nossos já pré-conhecimentos e tal, tipo, não tentar... Nada que falem do São Paulo para mim vai fazer que eu acho que ele é menor do que eu acho, e mesma coisa pro corintiano e pro palmeirense, enfim, não vai mudar. Na política a gente meio que vê assim também, então é mais fácil não acreditar nisso porque, por exemplo, eu já tinha uma predisposição a desconfiar da atitude do juiz e dos procuradores. Para aqueles que achavam que eles eram heróis, é mais difícil de acreditar. Fala, não, pô, meu herói não... Sempre tem uma justificativa daí também dos dois lados. Não cometeu isso. Deixar na mão da justiça, apesar de ser um escândalo justo também dentro da justiça, então o Brasil vai ficando um pouquinho mais difícil ainda de se entender aqui. Mas nós vamos partir para um outro assunto aqui agora, que é essa questão da paralisação. Nós tivemos uma já, né? Uma paralisação, e agora está marcado uma para amanhã, exatamente, né? Se você puder trazer para o pessoal mais informações a respeito dessa paralisação? Sim, no dia 15 de maio teve uma paralisação das universidades públicas, dos estudantes, em relação aos cortes ou contingenciamento, como diz o governo, nas verbas aí que vai para as universidades federais, institutos, enfim. No dia 30 teve um novo ato dessas organizações, chamada pela UNE, enfim, entidades estudantis. E agora, que já estava marcado até inclusive anterior a tudo isso, que é uma greve geral, que é chamada pelas centrais sindicais, onde diversas categorias de trabalhadores sindicalizados irão parar com o principal contexto da questão da reforma da Previdência, né? Tá também aí, novamente, na pauta a questão dos estudantes, do contingenciamento. Esse contingenciamento, o governo voltou atrás, né, ou não? Então, teve uma liminar na justiça, essa liminar foi cassada, então ela está mantida. Por exemplo, aqui no Instituto Federal, né, o diretor já falou, tem dinheiro até setembro. Depois de setembro vai ter que paralisar, porque o que é que, de onde que cortou esse dinheiro? Não é do salário do professor, não é do salário do diretor, é o dinheiro que é para pagar a internet, água, luz, a vigilância, a equipe de limpeza. E vai faltar dinheiro para esse tipo de serviço, e aí vai tornar aquilo inviável do seu funcionamento. Então, isso está mantido. Por isso que, por exemplo, o pessoal do Instituto Federal está se mobilizando. Os professores e tal, ontem em assembleia decidiram pela greve. Os alunos eu não sei se vão parar também, mas provavelmente vão aderir, porque também são prejudicados. Aqui na cidade a gente não tem muita indústria, não tem grandes categorias, então... Não sei se alguma grande categoria vai se mobilizar. Tanta união de classe aqui. Sim, eu acredito que, segundo nota, por exemplo, os motoristas de ônibus interestaduais irão parar. Cometa, Amarelinho. Então, se você vai precisar amanhã ir para Sorocaba de Amarelinho, é melhor buscar uma outra situação, porque provavelmente não vai ter ônibus. Isso é segundo a nota do sindicato. Pode ser que os motoristas trabalhem. Em São Paulo, melhor se informar, então, você que está planejando uma viagem amanhã, então já dê uma olhada, dê uma ligada lá pro pessoal da companhia, que acho que eles já podem dizer também se vai ou não, né? Exatamente. Lá em São Paulo vai parar mais coisa, vai parar metrô, vai parar ônibus, ônibus que a gente chama aqui de circular, trem, outras categorias vão parar e vão parar ruas, vão se mobilizar. Aqui em Itapetininga está marcado um ato para as 8 da manhã das diversas categorias aí que vão se mobilizar na greve geral. A gente não sabe o tamanho da necessidade disso. Por exemplo, o Sindicato dos Comerciários não disse se vai parar, que talvez seja a maior categoria aqui na cidade de Itapetininga, então provavelmente o comércio vai funcionar normalmente. Mas vai haver mobilizações no Brasil inteiro contra a reforma da Previdência. É um debate que está aí, tem um lado que é contra, um lado que é a favor, e faz parte da democracia também essas greves, essas mobilizações, e cabe ao governo ouvir ou não, né? Tá certo, então, e o Telescópio nós continuamos com mais assuntos, nós falamos aí a respeito do Brasil, a respeito dessas paralisações que haverão amanhã, mas nós temos também assuntos aqui da cidade, quentinhos para trazer para você. Hoje cedo nós tivemos aí o desenrolar de alguns julgamentos, algo
que tratava aqui na nossa cidade, falando a respeito aí da Prefeitura de Itapetininga, ou seja, algo de máxima importância. E nós teremos logo após o intervalo, que é menos de 1 minuto, a prefeita aqui com a gente para trazer mais informações a respeito disso para vocês. Então, eu espero você, nós voltamos já. Olá, estou aqui para comunicar que nosso programa tem um novo horário. Assista o Universo do Bem toda sexta-feira, às 10h30 da noite. Olá, povo de Deus. É com alegria que eu estou aqui convidando você para nós estarmos sempre juntos, às segunda-feira, às 21h30, no programa O Amor Restaura, aqui na TVI. Muito bem, Telescópio de volta, trazendo para você as notícias mais importantes aqui da nossa semana e também aquilo que está se desenrolando no Brasil e na nossa cidade de Itapetininga. Nós recebemos aqui o Vitor Oliveira, ele que é empresário aqui na nossa cidade, administrador e também já foi candidato, é uma figura política aqui da nossa cidade, bastante presente aí, sempre chega na época de eleição municipal, aí o Vitor está lá trazendo as suas questões a respeito da cidade, aí o seu jeito de ver o Brasil, e hoje falou aqui pra gente a respeito das questões dos vazamentos, das questões também da paralisação que nós teremos, e agora trazendo para um assunto mais da nossa cidade. Vitor, você acompanhou alguma coisa a respeito do julgamento da chapa, que era Hércio e Simone, que teve todo aquele imbróglio, não sei se você de casa lembra, na época das eleições, sobre um vídeo que tinha sido vazado, ou seja, continuamos falando de vazamento aqui um pouquinho. Vitor, o que você tem a respeito dessa questão e para trazer um pouquinho para a gente aqui? Então, eu vivi isso de perto na época porque eu concorria contra a chapa do caso, né? Enfim, e era um grave o vídeo, mostrava tipo tentativa do uso do dinheiro público para garantir ali uma coligação forte, para garantir cargos na Câmara de Vereador, para manter uma base sólida, para ter mais tempo de TV. Tudo isso que influenciava, inclusive, para ganhar ou perder a eleição, né? Então, foi muito grave. Isso chegou até a última instância, agora cedo, e depois vocês vão falar aí, mas infelizmente, a gente estava falando da justiça aqui, é muito devagar, né? Na verdade, tipo, um caso que pode ter determinado quem venceu a eleição, ser julgado só agora, quando o mandato já está quase acabando, né? Tipo, Porque a primeira instância, a segunda, acredito que foi em 6 meses, mais ou menos, né? Sim. Aí depois que veio daí, quando chegou em Brasília, que a coisa empacou um pouco, né? Foi assim, né? Na verdade teve idas e vindas, né? Porque rapidamente foi cassado o registro, porque naquele momento o registro ainda estava em julgamento. Não? A gente faz o registro de candidatura e o juiz analisa um monte de documentos e tem um período também que qualquer cidadão pode questionar alguma das candidaturas. E foi o que ocorreu. E aí foi feita a troca, quando a Simone Marqueto virou a candidata. E aí também a chapa do Irã Júnior questionou, porque ela era vice na chapa, então se ela não deveria ser punida junto. Uhum. Aí foi feito um processo, quando chegou no Tribunal de Justiça de São Paulo, no TJ, eles fizeram voltar porque tipo, faltavam coisas. Aí voltou, enfim, e desde então, aí chegou a votação o ano passado no STJ, né? E aí um dos juízes pediu vista. O redator fez a leitura, deu um voto que ele não aceitava o vídeo como prova legítima e anulava, e os demais ministros iriam votar. Bom, agora voltou para a votação já com um novo ministro, com um novo entendimento, novo relator, inclusive, que mudou o entendimento do relator anterior. Eles votaram daí o entendimento se o vídeo era prova ou não, né? Aceitaram o vídeo como prova, mas não o suficiente para caçar a prefeita, porque na verdade é muito difícil hoje 4 juízes lá decidirem para colocar a cidade no caos, porque era isso, tipo, a prefeita tem mais 1 ano e pouco para terminar seu mandato e talvez iria se ver num processo de cassação, a cidade ia entrar num colapso, e geralmente quando isso acontece, os juízes, geralmente eles passam um pano, porque eles têm essa responsabilidade também de garantir, né, vamos dizer assim, a tranquilidade, e isso ia virar, se fosse alguma coisa assim muito na caruda, que é coisa que não tinha, por exemplo, testemunhas de pessoas, ou um fato comprovado, essa pessoa que estava lá naquele vídeo agora está ocupando um cargo como havia prometido, aí tudo isso seria visto de maneira com outros olhos pelo juiz, mas como foi algo que aconteceu antes da eleição, e que não dá nem exatamente para provar que aquilo foi determinante para a vitória, então os juízes acabaram
inocentando. Eu acho que, agora até concordo com o julgamento, acho que não deveríamos passar por um processo. Mas acho que o processo foi todo maculado por isso lá atrás e infelizmente... Algo até que o ex-ministro Napoleão, né, que agora acho que aposentou, né, do TJ, que foi o que votou anterior, uma das coisas que ele trouxe é que assim, não existe no processo quem que filmou. Sim. Quem que levou esse vídeo e tal, entendeu? Sabe, ou seja, ficou uma coisa ficou um processo talvez que ele não tinha base para que se poder dar uma condenação tão grande que seria mudar uma cidade que está há 2, 3 anos aí de uma gestão de um governo, há pouco tempo aí da eleição, tudo, né? Que é interessante, porque, por exemplo, o juiz local, né? Ele não estava no local, mas ao ver o vídeo e ele conhece o contexto da cidade, ele entendeu a gravidade do caso. Agora, se chega esse vídeo lá, deslocado, num outro contexto, anos depois, o juiz não consegue entender a gravidade. A gente consegue, tipo, a gente sabe quem é quem estava ali, o processo todo, tipo, o conjunto da obra, vamos dizer assim. Agora, os juízes lá, não, mas... Acho que uma cassação agora seria algo ruim para a cidade, para falar a verdade. Eu sou oposição a Simone Marqueto, não concordo com um monte de coisa que ela faz, mas não acho que ela deveria ser cassada agora, por isso. Mas acho que sim que ela obteve uma vantagem devida durante todo o processo, porque aquela coligação foi feita de fato. Se foi feito, se foi dado os cargos, a gente não sabe. A gente sabe que tem bastante cargo comissionado lá, ligados a vereadores, enfim. Então, tipo, é algo que não é legal, mas, enfim, é o que a gente tem convivido na política, infelizmente. Não, mas até trazendo aqui, né, Vitor, assim, você que já teve essa experiência aí do pleito, de estar lá, de se colocar como um candidato várias vezes e tudo mais, né? Como você enxerga essa questão das coligações, dessa questão de tempo de televisão, dessa questão das junções, muitas vezes, que o pessoal faz para se conseguir mais força política na hora de uma eleição? Você sabe que a nossa eleição, né, até por conta da nossa cultura, ela é muito burocratizada. Você precisa provar, tipo, você precisa provar que é inocente, você precisa apresentar um monte de documentação, você tem um monte de regras para seguir. E no caso, tipo, a Simone Marqueto, ela não está sendo julgada pelo governo dela, está sendo julgada pela candidatura dela. Olha que interessante. Então, eu passei por 4 processos desses e nos 4 eu nunca tive qualquer problema, nada. Inclusive, agora essa semana julgaram minhas contas da eleição de deputado federal do ano passado. Foi aprovado minhas contas sem nenhuma ressalva, sem nada, sem qualquer questionamento. Então, eu tenho muita tranquilidade para falar sobre isso, que eu nunca ganhei, nunca ocupei algum cargo público de eleito, mas eletivo. Mas eu passei por todos os processos e sempre saí limpo desse processo. E a questão da coligação é algo no Brasil que vai mudar agora com a lei, mas é algo que sempre permitiu que quem tivesse o maior poder de manobra conseguisse juntar mais gente e depois essas pessoas querem a contrapartida, que é ocupar espaços na prefeitura ou no governo federal, estadual. O que não é um problema você formar uma coalizão e ocupar espaços, é tranquilo, desde que exista É um processo político usual, vamos dizer desde que exista um processo técnico. Por exemplo, vamos supor que os partidos fossem ideológicos aqui. Aí eu faço uma composição com o Partido Verde. O Partido Verde tem uma linha para o meio ambiente. Não tem problema eu perguntar para o Partido Verde quem que é o especialista de vocês do meio ambiente na cidade que pode ocupar a nossa secretaria. E ele vai ter a tranquilidade para nomear as pessoas. Isso seria tranquilo. Agora, do jeito que é feito hoje, é que não é assim, né? Tá certo, então nós vamos agora trazer mais informações com o Felipe Bella e a prefeita Simone Marqueto. Então você que está acompanhando com a gente, chama o pessoal para acompanhar junto, porque agora nós trazemos essas informações para você. Felipe Bella, o que você tem aí pra gente? Olá, Guto, boa tarde aos telespectadores, internautas aí do Telescópio. Olha, nós estamos aqui trazendo em primeira mão, estamos aqui ao vivo no Paço Municipal, aliás, no gabinete da prefeita. Estamos aqui com a prefeita Simone Marqueto, que tem uma notícia muito boa pro pessoal de Itapetininga toda e para a região, que a gente sabe que a nossa cidade é muito importante, tem uma função muito importante em toda a região. Saiu aquela definição do todo o imbróglio jurídico que a gente acabou comentando na semana passada, nos outros dias, estava esse bururu na cidade aí, sobre a cassação ou não da prefeita. Tudo resolvido, prefeita? Página virada? Graças a Deus, agora chega, né? Porque realmente nós tínhamos conhecimento da situação jurídica, a gente sabia, estávamos seguras de que tudo estava em ordem, que não houve nenhuma irregularidade da nossa parte, até porque eu não estava naquele momento, não era comigo a situação, mas desde o comecinho da nossa administração, colocamos o pé para trabalhar por Itapetininga,
a oposição trabalhando forte para que a gente saísse da cidade, saísse da administração da prefeitura. Isso causaria uma instabilidade muito grande para o município, teria que ter uma nova eleição, os nossos projetos acabariam sendo interrompidos, tudo aquilo que nós fizemos acabaria sendo interrompido. Então, era um uma disputa desnecessária que desgastava muito a imagem. Isso é complicado, você está trabalhando, buscando projetos, sendo outro foco e ter que parar o seu dia para responder algumas situações, pessoas que ficavam realmente tenebrosas, se ia acontecer, se não ia, instabilidade com funcionários, com as pessoas que estavam trabalhando conosco. Então, isso tudo era ruim por conta dessa situação. Agora, nós estamos seguros de que nós estávamos no caminho certo, que a decisão seria favorável, desde o comecinho, porque realmente nós fizemos, desde o começo, abrimos mão daquela chapa, daquela candidatura e tínhamos uma nova chapa, não tinha como estender para nós uma outra situação. Mas hoje é dia de vitória, graças a Deus, a gente tem muita oração, muita fé, a gente faz um trabalho sempre pedindo a permissão de Deus. E hoje, no dia 13, sou devota de Nossa Senhora de Fátima, a cidade sabe, consagrei a cidade respeitando todas as religiões, mas a Nossa Senhora de Fátima. Então, a gente realmente tem uma fé e um trabalho voltado para Deus muito grande. Então, hoje vem um dia, mais uma vez, um sinal aí, nos dá a vitória. Agora chega, né? Eu espero que as pessoas que estão na oposição, as pessoas que ficam aí trabalhando para esse negativismo da cidade, que elas tenham consciência de que eu estou prefeita, eu não sou eterna prefeita de Itapetininga, mas enquanto eu estiver aqui nesse propósito, vamos respeitar as urnas, os votos que nós tivemos, vamos torcer pela cidade, não só por mim, depois pelos próximos prefeitos que virão, porque quando a gente torce pela cidade, quando a gente torce pela prefeitura, a gente torce pelo nosso crescimento, desenvolvimento, tem muita coisa para acontecer e já está acontecendo e ainda vai acontecer muito mais. Então, essa torcida que a gente tem que ter pelo nosso município é para o nosso crescimento. Eu vivo aqui, né? Nós somos aqui e quanto melhor estiver a nossa cidade, vai ser melhor para os nossos filhos, para os nossos tios, para os nossos avós, os nossos parentes, quer dizer, tem que ter essa torcida, tem que ter esse apoio. Então agora, oposição, só queria dar um recado para vocês. Trabalhem, vão buscar serviço, se não tiverem, a gente tem vagas no CEPROM, nós temos vagas no PAT, nós temos cursos de capacitação, busquem algo produtivo pela cidade de Itapetininga, nos deixem trabalhar em paz, no próximo pleito eleitoral, coloquem o nome da urna, se tiverem voto e credibilidade, vocês vão cuidar da cidade. Mas agora, deixa Simone Marqueto continuar o trabalho. Prefeito, a gente percebeu que essa estabilidade que a senhora comentou realmente é uma estabilidade política. Quer dizer, fake news não tem mais espaço nessa nova política brasileira. A gente quer trabalhar com a verdade, parabéns pela vitória e a cidade que tem a ganhar. Com certeza, chega. O que ganha, né? Pessoas como essa, que depois querem... Vou tentar dar uma orientação que o media training, né? Porque assim, a gente sabe quem são as pessoas. Nós sabemos os nomes. Depois vai disputar uma eleição, a primeira coisa que nós vamos falar de vocês é o quê? Os fakes que vocês fazem. Como é que a cidade vai ter credibilidade num grupo que só mente, num grupo que só quer instabilidade, num grupo que não mostra respeito pela cidade, num grupo que torce contra a cidade? Então, vocês estão se afogando desde já. Aí depois a culpa é da prefeita? Não. Deixem a cidade de Itapetininga ter a posição que ela merece. As pessoas de Itapetininga, os trabalhadores de Itapetininga merecem o nosso respeito, merecem o nosso trabalho. A gente tem que fazer sim, é minha obrigação, pedir voto para isso, tem que trabalhar, tem que cumprir, a demanda é grande e nós queremos atender ao máximo das propostas que nós colocamos lá atrás, enquanto pré-candidata, e nós estamos cumprindo as propostas, vamos prestar contas disso e a gente quer trabalhar por Itapetininga. Muito obrigado, Felipe, muito obrigado também à prefeita Simone Marqueto aí, que conseguiu agora sedimentar tudo, deixar tudo às claras aí para a população diante da justiça a respeito da sua candidatura e agora essa gestão aí que continua mais uma vez. Meus parabéns aqui à prefeita, a toda a chapa aí, que conseguiram aí essa vitória e deixaram tudo muito claro agora, sem especulação, sem também Itapetininga achar que seu futuro estava incerto. Vitor, só perguntando para você aqui que o pessoal estava contando tudo, você saberia dizer o que aconteceria caso
fosse condenado e que essa questão acontecesse, porque o pessoal perguntava muito, nova eleição, entraria você, né? Porque a única candidatura que não tinha talvez esse processo lá, era uma eleição antecipada pela Câmara, dentro da própria Câmara, o que ia acontecer? Oficialmente eu fiquei em segundo lugar nessa eleição. Então, né? Exatamente. Mas na verdade não. O presidente da Câmara assumiria a prefeitura interinamente e chamaria uma nova eleição, com prazos aí bem curtos, enfim, para fazer registro, fazer campanha e assumir aí meio que por 1 ano e meio e tal, até a próxima eleição, que já seria no ano que vem. Aqui já, né? Então seria uma estabilidade muito grande. Ainda mais porque perto da eleição não se pode mais fazer algumas coisas, então ele teria um tempo muito pequeno, até entender a máquina girando e fazer as coisas, isso é muito difícil, né? Não, já ia ter que parar perto da próxima eleição. Ia ser uma mudança muito grande, mas de repente a pessoa que ganhasse poderia tentar a reeleição ano que vem, e aí, enfim, isso daria um gás aí para quem quer ser eleito no ano que vem. Mas enfim, a cidade é isso mesmo, essa briga política aí desses grupos que estão há anos na cidade, aí eles se revezam, né? Assim como ela falou do Irã Júnior, né? O grupo do Irã que entrou com ação contra ela entrou com ação contra o Irã também e brigam na justiça. Isso faz parte da política, né? O Irã não está errado em buscar seus direitos, ela também não está errada. E o Irã não está atrapalhando ela de governar, assim como ela não atrapalhava quando o Irã era prefeito. Na verdade, quem se atrapalha são os próprios gestores que não têm projeto. Qual é o projeto que está parado por conta disso, né? Se é essa desculpa, então acabou a desculpa. Então agora a prefeita precisa governar. Falta 2 anos, menos de 2 anos para o mandato dela, então agora a prefeita governar e gerar emprego na cidade, desenvolver a cidade, fazer as manutenções que são necessárias na cidade, construir por saúde, creche, enfim, que é algo que não vem sendo feito e que não tem nem projeto para isso. Muito bem, nós temos mais um assunto aqui da cidade de Itapetininga, assunto que agitou muito, que tem sido comentado aqui na nossa cidade, mas antes eu trago para vocês aqui as imagens maravilhosas, agora 12h47, as imagens do restaurante Vila Rosa, para te dar água na boca hoje aqui na nossa cidade. O Vila Rosa é um restaurante aqui, muito parceiro aqui da TV, mas que é parceiro de Itapetininga, porque sempre apresenta os melhores pratos, as melhores possibilidades aí de você fazer um almoço gostoso e com qualidade aí. Se você tá dando uma olhada comigo aí, tem carnes, massas, as saladas e também as pessoas que são vegetarianas sempre tem a sua opção lá também junto ao Vila Rosa, sempre feito com muito carinho. Um abraço ao Cássio e toda a equipe do Vila Rosa Restaurante. E um outro assunto seria um assunto que foi tratado ontem aqui com o Itamar, Vitor, que eu queria só trazer para você, se você puder dar aqui a sua visão, a sua opinião a respeito do assunto, que foi a questão dos cargos comissionados, que eles receberam uma nova nomenclatura, uma nova atribuição através de um projeto de lei que foi enviado pela prefeita Simone Marqueto e toda a sua assessoria jurídica para a Câmara Municipal e foi aprovado nessa terça-feira, na sessão dessa terça-feira. Vitor, algo que chamou muita atenção desse projeto e tudo mais foi a rapidez de tudo, né? De entrar na Câmara num dia, ser aprovado no outro. Era necessário tudo isso? Você chegou a ter contato com o projeto? É um projeto bom? Como você vê? Eu achei interessante que a prefeita falou na entrevista aí que a oposição precisa ter media trainer, né? E ela está bem treinada para fazer isso, que ela aumentou o número de cargos comissionados, mas a notícia foi de que diminuiu. Porque no projeto ela juntou um monte de outras leis que versavam sobre cargos comissionados, e aí juntou o máximo de cargos que esses decretos juntavam, mas não quer dizer que esses cargos vinham sendo ocupados. Na verdade, o prefeito poderia até nomear esses cargos, mas muitos deles já não existiam. E ela criou novos cargos com novos salários. E essa jogada aí dá mais ou menos 6,5 milhões de reais por ano, que são pessoas que ela ou os secretários dela podem nomear a seu critério e que com certeza influenciará na eleição do ano que vem. Que são pessoas que vão estar dependendo da vitória dela para continuarem nesses cargos, né? Algum desses cargos, é só esperar o próximo portal da transparência, que é o que aconteceu. Alguns cargos que não exigiam em nível superior, agora exigem, mas fala assim, não, agora é bom, porque vão ser pessoas mais capacitadas, mas na verdade ele só exige o ensino superior. Então a pessoa pode ser formada em geologia e está lá num cargo de... não é atribuído com o cargo, não, assim. Não. Inclusive alguns cargos você nem precisa, você pode estar cursando ensino superior. E aí você só tem que provar que você está fazendo. Então você pode fazer um curso EAD aí só para ocupar um cargo de 6 mil reais e assim, que não tenha nada, nenhuma questão técnica. Você pode estar, não precisa ser um operador de direito, especializado aí em licitação pública, para mexer com licitação. O que ela fez foi criar cargos em distritos, né, o subprefeito em distritos, que são 6,
com direito a 3 assessores cada um, e você vai pegar e vai nos distritos, não tem estrutura zero nesses lugares. O que eles menos precisam agora são de subprefeitos, precisam de médico, precisam de policiamento, precisa de asfalto, precisa de estradas rurais boas, pontes de madeira funcionando para que a produção seja descarregada, menos pessoas que vão ocupar um cargo político apenas para garantir lá o posicionamento da prefeita durante a eleição. Então a prefeita ela fez uma grande cartada aí que ela injetou 6 milhões e meio dela de dinheiro público na campanha dela, porque é isso que está acontecendo. Ela vai ter mais de quase 200 assessores aí que são agentes políticos, não são agentes técnicos. E o que é o mais complicado, eu conheço algumas pessoas que ocupam esses cargos e elas não têm capacidade, o que é triste, porque você tem cargos aí que pagam 5, 6 mil reais que da iniciativa privada não paga. Então a gente poderia ter gente que hoje ocupa cargos em grandes empresas da cidade, que poderiam trazer seu know-how para a prefeitura e trazer eficácia e eficiência, mas a gente não, traz gente que é bem relacionada, liderança de bairro, que poderiam ser pessoas especializadas, mas que em muitos casos não são. Então, infelizmente... Mas Vitor, só para trazer, você disse que na verdade não se diminuiu, que foi noticiado tanto pelo Correio, também quando nós tivemos a vinda dos vereadores aqui, se falou que teria diminuído, até por isso que não se teria mandado então um impacto financeiro para a Câmara. Sim. Mas qual manobra que foi então, já que você alega que teria aumentado em vez de diminuir, e tem impacto financeiro sim? Eu li as mais de 100 páginas do projeto, né? Então, a justificativa ela juntou, assim, tinham várias leis de vários anos, muito antigas inclusive, que criaram cargos comissionados, mas alguns desses cargos já não existiam, não eram ocupados, porque, enfim, muitas vezes até a secretaria não existia mais, mudou e tal. Então, assim, esse é o máximo de cargos que poderiam ser nomeados. Mas se diminuiu... Mas não se chegava a essa nomeação de todos, entendeu? Se diminuiu, vamos pegar então o semanário da cidade e vamos ver as exonerações que foram feitas agora dessas pessoas que foram demitidas, então, porque elas não estão ocupando esse cargo. Não vai existir isso. A gente pode pegar aí esse e os próximos, você não vai ver um grande número de exonerações porque diminuiu os cargos comissionados. Muito pelo contrário, você vai ver muita gente sendo nomeada subprefeito, nomeado em subsecretarias, os assessores dos subprefeitos, cada secretário com 7 assessores comissionados. Imagina a Secretaria de Cultura, que é muito importante na cidade, que tem um orçamento de 3 milhões e meio de reais, que tem uma dificuldade, o secretário vai poder nomear 7 assessores. Tipo, uma secretaria pequena, 7 assessores. Você entender que, 7 assessores na Secretaria de Educação, que é a secretaria robusta, beleza, agora na Secretaria de Cultura, 7, a Secretaria de Esporte, 7, a Secretaria de Segurança Pública, 7, Secretaria de Segurança Pública, que é algo que é de responsabilidade do governo do Estado, né? Então, assim, é um monte de absurdo. E votado às pressas, com um projeto incompleto, que o próprio jurídico da Câmara disse que não era legal aquele projeto, mas votado às pressas porque, claro, né, não é de se duvidar que muitos dos vereadores que votaram a favor vão poder fazer também indicações para esses cargos. Então, talvez existam mais interesses do que a gente imagina. Eu não estou afirmando isso, mas é uma possibilidade. Por que se votou com tanta pressa? Por que não se discutiu o projeto? Dá para se discutir. Então, a Câmara foi atropelada e os vereadores, quando fazem uma votação dessa, O presidente Itamar, ele falou que se não votasse até o fim da semana, exonerar todo mundo e ia parar a prefeitura. Isso a seu ver? Isso é mentira. Por que não enviou o projeto antes, então? Assim, foram feitas manobras para que nem a sociedade conseguisse discutir esse projeto. Então, foi feito tudo às pressas. Eu duvido que algum vereador que votou estudou de fato, porque assim, tem um monte de Ctrl-C, Ctrl-V, é verdade, no projeto, porque lá está estabelecida a função de cada cargo, e como está replicado aí por 16 secretarias, então tem 16 coisas iguais, repetidas lá, de vários cargos, dos 7 cargos de cada secretaria, para cada secretaria está lá no projeto previsto exatamente a mesma função e tal, que é tudo genérico, não tem nada assim, nossa, olha que cargo interessante, tudo uma questão política, são cargos que que poderiam até existir, mas estão exagerados, são ocupados por pessoas que a grande maioria não tem capacidade para ocupar esse cargo. Poderia ser algo positivo da prefeita e dos seus secretários trazerem especialistas para a área e dar um up. Gente, por exemplo, a Secretaria de Cultura vive muito de buscar recursos. Então, se trazer um especialista em conseguir convênios e contratos públicos para a Secretaria, ótimo. Mas não é isso que vai acontecer. Então, infelizmente, é uma jogada meramente política.
Exato. Então nós trazemos aqui para você também que está acompanhando com a gente aqui um oferecimento do Plano Familiar Camargo, que são as notas de falecimento aqui da cidade de Itapetininga. Então o senhor Rui Almeida França, informamos o falecimento, que era casado com a senhora Aparecida Catarina Pereira França, idade de 83 anos, não deixa filhos, velório na unidade central, sepultamento hoje às 2 da tarde no cemitério São João Batista. Trazemos também o falecimento do diácono Magim Valência Ciota, casado com a senhora Silvana Maria Valência Mota, idade de 79 anos, deixa os filhos Maria Clara e Sofia, velório na Catedral Nossa Senhora dos Prazeres, sepultamento hoje às 4 da tarde no cemitério do Santíssimo. Também a senhora Odete de Olinda de Soledade, viúva do senhor Elias Luciano Araújo, idade de 90 anos, deixa os filhos Antônio Ferreira e Josefa de Olinda, velório na unidade central e sepultamento hoje às 4 da tarde no cemitério São João Batista. E eu gostaria de abrir aqui para o Vitor, então, agradecer muito, Vitor. Eu sei que hoje foi um pouco às pressas aqui, mas você é sempre um parceiro aqui da TV. Muitos assuntos aqui hoje importantes que nós trouxemos para o pessoal de casa, mas agradecer muito a sua presença. Se você quiser deixar um recado aí para o pessoal que está acompanhando com a gente, fica aberta a câmera. Na verdade, eu que agradeço o convite da TVI, de vocês. Fico muito feliz em vir aqui e ver que as coisas estão sempre melhorando, estão mudando sempre para coisas legais, ver link ao vivo com a prefeita, enfim, um monte de coisas legais que está acontecendo aqui na TV e eu fico muito feliz por ver isso acontecendo. E deixar aqui que quem aí está revoltado com a reforma da Previdência, amanhã, 8 da manhã, praça do Fórum Velho, aqui no centro da cidade. Bom, se você é contra, é hora de se mobilizar, mostrar seu descontentamento, para que você seja ouvido pelo presidente, pelos deputados, enfim, essa é uma maneira democrática de mostrar a sua posição, de maneira tranquila, sem quebrar nada e tal, mas colocando a sua voz, levar seu cartaz, sua indignação e fazer o seu protesto, assim como quem é a favor também tem o direito de fazer. Tá certo, muito obrigado, Vitor. E nós ficamos por aqui, o Telescópio de hoje. Agradeço muito você que mandou seus comentários aqui pra gente, você que participou do programa de hoje. Nós agradecemos muito, é sempre assim juntos que nós fazemos esse programa e nós voltamos amanhã ao meio-dia, o Telescópio ao vivo para você, nessa sexta-feira que promete ser agitada aí. Nós temos muitos enrolares aí pelo Brasil todo e também na nossa cidade, mas aqui fica então o nosso agradecimento pela sua audiência. Nós estaremos aqui mais uma vez então amanhã ao meio-dia e eu espero você até lá. Telescópio. Apoio cultural. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito.